Estamos voltando antenados na geral para todo o Brasil, estamos falando sobre a relevância da igreja. A sua igreja local, ela faz a diferença? Como ela faz a diferença? A gente estava falando no último bloco que quando nós contextualizamos a doutrina, nós quebramos alguns paradigmas de religiosidade, cada vez mais nós chegamos perto do coração e alcançamos o gosto da comunidade ao qual essa igreja está inserida. Então nos tornamos mais relevantes. Porque antigamente eu falei isso, a igreja, às vezes, a gente preza muito em ter um filme bom, fazer o filme com crentes, com outras igrejas. E nós devemos fazer um bom filme com a comunidade ao qual aquela igreja está inserida. Que bom, às vezes, é uma comunidade, mesmo que as pessoas não frequentem ali, falam, poxa, aquela igreja fez um telão, fez um jogo, olha, foi muito bacana. Poxa, eu gosto daquele pastor, eu não sou crente não, mas aquele cara é gente boa e tudo. Me preocupa hoje quando a comunidade no qual uma igreja está inserida fala mal do seu pastor, fala mal dos membros que elas estão, não gosta da igreja, tem briga. E isso, para mim, me traz preocupação, porque eu acho que a igreja ela tem que estar inserida no contexto, pastor. E tendo, sendo uma boa referência, né? Porque onde nós moramos, tá? A rua que nós moramos, nós queremos ter bons vizinhos. E a igreja ela tem que ser o melhor vizinho possível, não é? O melhor vizinho possível em que antigamente o pessoal ia com uma canequinha buscar um açúcar, um café. A igreja precisa ter esse papel no sentido espiritual, ainda que seja material, né? Isso se reflete no material também, se é espiritual, se reflete no material. Se reflete. A gente comentava aqui no break a respeito dessa contextualização. Eu acho que o grande problema que eu vejo nisso é que quando se contextualiza demais, né, dependendo da estratégia que se use, as outras igrejas acabam fazendo a mesma coisa, que nós estávamos conversando a respeito disso. E não busca a sua própria estratégia. Sua própria identidade. A sua própria identidade. O André falou muito bem, questão de identidade. Eu costumo dizer o seguinte, a igreja, às vezes, ela passa por momentos de modismos. Uma está fazendo, a outra quer fazer. E deu certo. Aí todo mundo quer fazer. Aí todo mundo faz... Isso não é um pouco comércio? Já reparou? Num bairro tem uma farmácia, falta papelaria. O sujeito vai pôr uma farmácia em frente à outra. No outro aí tem a papelaria e a farmácia. Competição. Ele não põe um açougue, mas ele vai pôr a papelaria porque vê que o outro está prosperando. Então, acho que está na hora de cada um buscar aquilo que o André falou. Fui muito feliz. Questão de identidade. Identidade e o seguinte, mas identidade... Acreditar que Deus ainda provê, que Deus ainda revela, que Deus ainda dá sabedoria. Identidade que a igreja... Isso é questão, às vezes, até de chamado mesmo, pastoral e de liderança. Qual é o chamado? Porque, às vezes, a gente pensa que o trabalho da igreja e as frentes de trabalho dela, se é com crianças, com adultos, com jovens, com esporte, com comunicação, enfim, social, que isso não se atrela ao chamado do próprio líder. E eu acho que está inteiramente ligado o chamado que Deus deu para aquele pastor para o trabalho que a igreja local que ele lidera desenvolve. Eu acho isso. Perfeito. Porque se você começa a ver, aquele pastor fez o culto naquele dia e deu certo porque encheu a igreja, eu vou fazer porque o dele deu certo, é muito difícil dar certo, porque às vezes, meu irmão, o chamado de Deus para aquele pastor é aquilo ali. Cada um Deus dá para cada um de acordo. Tudo bem, mas será que o culto dele domingo lota? Não, mas o seu lota. A dificuldade, André, de fazer isso aí é justamente o que o pastor começou falando no primeiro bloco. É que todo pioneirismo, ele vem carregado de uma dificuldade, porque todo mundo em volta acaba meio que te condenando, porque você... A resistência, né? Há uma resistência. Porque ninguém fez aquilo, porque aquilo é muito diferente, porque aquilo é muito novo, entendeu? E aí você... É desconhecido. É desconhecido. Está inventando moda. Mas de onde que ele tirou esse negócio? Que negócio é esse? E aí eu acho muito importante, como você terminou o bloco falando, da contextualização da doutrina, né? Porque a questão doutrinária, porque doutrina na Bíblia é aquilo que é incontextualizável, né? Imutável. Né? Só que hoje as igrejas utilizam doutrina para falar de dogmas, usos e costumes, de outras coisas, usos e costumes. Né? Nesse sentido de usos e costumes, da forma da igreja demonstrar, beleza, vamos contextualizar. Né? E aí a gente tem essa liberdade de contextualizar. Por exemplo, lá na igreja, a gente está na freguesia, entre a freguesia e a Cidade de Deus, a gente está no paralelo ali, na Quintanilha. A gente botou um projeto lá, porque as mães da Cidade de Deus, elas não tinham dinheiro para pagar uma creche, uma escola para suas crianças, e também não tinham condições de pagar o seu aluguel, então elas tinham que sair para trabalhar, e elas não tinham. A gente colocou um trabalho com crianças, e hoje é uma ONG,
registrado, então são projeto construído, são 50 e poucas crianças, quase 60 crianças. São pedagogas que dão aula, pessoal todo, bancado pela igreja, por membros da nossa igreja e de outras igrejas, parceiras do Rio de Janeiro e de fora do Rio de Janeiro. Bancado por Que é difícil não é pela isso, igreja. porque geralmente fala, eu vou abrir a minha difícil. própria creche. Aí começa Exatamente. todos os Não dias quer tem investir, creche. trabalhar em termos do reino. Exatamente. E que abre uma porta impressionante para a comunidade. Em Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja, ela crescia em número e contava com a simpatia Isso é fantástico. da sua Está vizinhança. escrito isso bem Está escrito, bem explicado. E aí interessante é que a igreja se tornou simpática para a nossa vizinhança. As mães sabem que podem confiar em deixar as suas crianças lá. E aí quando você faz um culto, por exemplo, de celebração, e aí as crianças vêm e as mães têm que ir, sendo cristãs ou não, você tem 60 mães, 60 pais ouvindo a palavra o de Deus. evangelho, né, podendo frequentar um ambiente de igreja, né, sem antes jamais ter pisado numa igreja, porque por causa dessa questão da simpatia, da antipatia que havia. Então, por exemplo, hoje, quando a gente faz um churrasco, uma feijoada, uma festa, e a gente anuncia essa festa, a comunidade vem em peso para a igreja. Né? Porque a igreja conta com a simpatia da comunidade, né? Aí, por exemplo, pessoal lá do mototáxi, outro não sei o quê, pastor Del, tudo bem, pastor Del, não sei o quê. Os caras não são crentes. Sim. É porque hoje existe uma relação diferente que se vê hoje. É gostoso isso. É a relação que se vê hoje diferente da igreja com a comunidade. A gente observa que há anos atrás, bons anos atrás, os crentes passavam e olhavam os vizinhos assim... Cima para baixo, né? Exatamente. São superioridade. Vai pro inferno e são vai pro céu. perdidos. São perdidos. E os vizinhos olhavam para a igreja. Esses caras são chatos pra caramba. São careta. Pô, são careta pra caramba. havia uma São divisão. chatos. E detalhe, e às vezes até incomodava. Eu tava lembrando dessa história esses dias aqui, que antigamente, eu acho que em algumas igrejas até tem mais pro interior, tinha aqueles boca de ferro em cima da igreja e ainda botava aquele som pra dentro. Obrigava as pessoas a ouvir aquilo ali. E é a verdade, aquele negócio é chato a beça. Ele acha que com volume ele vai ganhar o outro, porque ele tem que impor, e não é assim. Hoje descobriu, graças a Deus, que você tem que conquistar esse povo. Convidando, fazendo isso que o pastor falou, convidando, e você vai integrando, daqui a pouco eles estão no convite da igreja, daqui a pouco estão aceitando o Senhor. A questão da contextualização é o seguinte, qual é a motivação? Sim. Qual é a motivação que a igreja está tendo para alcançar? É o amor? É o amor? Ou nós vamos fazer aqui apenas um serviço social? A gente estava conversando sobre isso. Serviço social, tem um monte de ONG aí. Uhum. Inclusive ONGs relacionadas à igreja aí, que um monte de coisa por trás que é outro assunto. Só Jesus. Só o Senhor na causa, como diz o outro, só Jesus na causa. Mas a igreja ela pode fazer isso. E ela, fazendo isso, trazendo a comunidade, dando uma resposta. Campanha política, quem tem fome é fome para hoje. Então você tem que ter uma resposta rápida. É verdade. É por isso que eu queria fazer um comentário aqui a respeito do pastor Jason, Não é Jarvis, não, né? Não, Jason Luiz. Ele é agora pastor-presidente da Nova Vida de Piedade, tá? E está sendo constituído, está no finalzinho, chamado agora Abrigo para Criança. Porque o pastor que o antecedeu, tá? Deus colocou no coração dele, ele viu uma matéria a respeito de criança carente, criança perdida, que sofre maus tratos na família e vão para a rua. E aquilo incomodou, ele chorou, aquilo mexeu no coração dele. Então, ele, junto com a igreja abraçou a causa, construindo, está quase inaugurando, só que existe uma série de burocracia legal do governo, está quase inaugurando para cerca de 21 crianças, que é temporário, não é uma coisa definitiva, claro, né? De 6 meses a 6 anos, que é o que é permitido, mas é uma coisa muito pontual, né? Uma coisa muito pontual. Então foi algo que nasceu do coração dele, Deus colocou no coração dele. Agora, uma outra questão também, a gente estava falando aqui sobre trabalho para recuperação de viciados, né? De drogados, de recuperação. É um assunto mais delicado, porque quem é que se preocupa com o drogado na rua, que está caído, aquele que está no crack? O crente se preocupa. E se nós não nos preocuparmos, se o coração nosso não rasgar com isso, a gente
eu não sei que caminho nós estamos. Eu concordo com o senhor, mas eu também eu tenho um ponto de preocupação com essa situação. Não fazer tudo, né? Por exemplo, exatamente. A Digo assim, identidade. pastor, ele é pastor dessa Identidade igreja, de poxa, perfil. então eu tenho que trabalhar, ter uma creche, eu Não. tenho que fazer não sei o quê. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu de uma igreja, não vou citar aqui, mas ele começou a me mostrar a igreja, quando eu era menor ainda, morava em Belém do Pará, ele estava mostrando os departamentos da igreja, que é uma igreja muito relevante. Mas quando ele começou a apontar, André, a gente tem que olhar com esportes, temos com criança, temos com jovem, temos um departamento de adolescentes, temos um departamento com casais, com adultos solteiros, temos com terceira idade, nós temos um departamento de coisa de hospitais, nós temos... Ele começou a citar, eu contei, isso era assim uns 26 frente de trabalho. Eu falei assim, eu não sei se eu oro, falando glória a Deus, ou se eu oro com pena de você, porque, sinceramente, pode ter dinheiro, pode ser grande estrutura, mas ninguém vai conseguir trabalhar 26 frentes de uma vez só, André. de maneira excelente, não vai. Por isso que às vezes eu falo assim, Perfeito, é perfeito. relevante porque faz muito... É isso que a pessoa fala. Relevância é quando você trabalha com tudo. Para mim é o contrário. Relevante é quando você trabalha uma, duas, três coisas muito bem feitas. Com excelência. Onde você vai trabalhar. Então, assim, Faz eu a trabalho com diferença creche, desde eu a vou ser a melhor creche do meu bairro. Exato. Pode ter ONG com dinheiro de governo, mas eu vou ser a creche que o povo vai falar assim, eu confio naquela creche, eu gosto daquilo. Então, essa que é a minha preocupação. Quando eu vejo, por exemplo, agora na Copa do Mundo, de um monte de igreja que nunca evangelizou, porque é Copa, eu conheço 60 igrejas que vão evangelizar na Copa. Eu falo, gente, vai ser uma briga, porque o cara vai pegar um folheto, vai pegar outro, ele vai pegar 60 folhetos e não sabe qual ele vai ler. André, Por quê? Porque tanta gente está fazendo a mesma coisa. É isso aí. Não é momento agora da gente começar a pensar, não é porque nós podemos fazer que nós temos que fazer. Não está no momento de algumas igrejas ver, poxa, tem 10 igrejas aqui, aquela igreja ela é muito boa nisso, então não vamos O trabalhar que isso Deus porque tem trabalho. para mim? Qual é o meu chamado e André. desígnio e a identidade da minha igreja? Vamos para um rápido break, porque aí já vai... Enfim, senão eu ia embora. Depois volta nisso, porque isso é a minha preocupação. É importante criança? É importante drogado? É. Mas todo mundo tem que fazer isso? Toda igreja Tudo, tem que todo mundo fazer tem isso? tudo. E às vezes também, poxa, o governo tem uma responsabilidade em algumas coisas e a gente pode fazer melhor por outro viés, por outro lado e alcançar essas pessoas, não necessariamente fazendo um abrigo. Essas que são as minhas questões. Eu sei que é importante, mas todas as igrejas têm que fazer a mesma coisa? Será que quando todos fazem a mesma coisa, a gente perde a relevância? Está todo mundo fazendo igual e o cara nem sabe quem faz o quê, para onde vai, qual é a referência. Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o André volta já já.